Ponto bacana, Diego, nesse aspecto todo, inclusive na hora que você falou que teve a sua passagem no estúdio do Duran, eu acho que fica também muito. Teve uma entrevista uma vez que eu vi do próprio Sebastião Salgado, que é aquela pergunta, né, da iluminação que eu fiz para você. Às vezes os detalhes, às vezes tem algumas coisas que ficam, elas ficam é tão inconsciente, às vezes é tão imperceptível que às vezes as pessoas reproduzem, e só às vezes quando a gente está de fora, que acompanha alguns trabalhos ou acompanha algumas coisas, que você vai percebendo essas coisas, né? E eu acho legal porque eu acompanho seu trabalho já tem bastante tempo, e fica esse entorno, é, o próprio Pavone, no curso da Educar, ele falou um pouquinho dessas coisas, que é uma das coisas intangíveis, né? Você tem esse contato com outros profissionais que são esses Bill Gates da carreira, tem às vezes esses detalhezinhos que são intrínsecos neles, né? É uma luz que foi porque o cara vivenciou um momento típico na vida dele e aquilo ficou marcado de alguma forma. É isso, né? Eu acho que assim, Acho que essa percepção é é uma interessante. pequena somatória de experiências. Digamos, nós que trabalhamos com a construção de imagens, devemos ter, eu imagino, alguma capacidade de costurar pequenas lembranças de imagens das coisas, ou pequenas sensações, ou pequenas coisas. Eu lembro, por exemplo, estávamos com o Duran fazendo uma foto para, acho que para a revista Moda Brasil, acho que era uma coisa assim. Estava num apartamento que tinha um baita janelão, um cobertor jogado no chão e um caçal jogado em cima, o cara deitado com, sei lá, com uma camiseta marca sei lá, e a menina também. E ele pediu para ela, passa-se o dedo no rosto dele, faz uma carícia, como a Sofia Loren em O Cido Campeador. E eu tinha assistido o filme e eu sabia exatamente da cena que ele estava falando. E eu sabia até qual era a música dessa cena, uma música chamada Concerto para Aranjuez, que é uma música de violão. É uma cena onde está a Sofia Loren num graneiro e o cara deitado. Era exata, a marcação era essa. Não tinha outra marcação possível para essa foto. Bom, a mina olhou para ele com o famoso "What?" Aí ele teve que. Aí não adianta explicar. A referência era essa. Você não viu? Não viu. Não adianta. Então, tem coisas que são complicadas, porque você vai produzir imagens com tua bagagem. Se você vai explicar para o cara, não, aqui está colocado, o cara vai olhar para você e vai dizer, se fuder, do que merda você está falando? O cara não vai entender porra nenhuma. O que interessa é que você consiga uma coerência no teu relato, utilizando essas coisas que façam sentido. Então, se é a foto do Dersusa lá, do Kurosawa, você vai fazer uma foto e não sei o quê, e o fogo aceso, e você diz, puta, é aquela. E é isso, não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque o cara não vai entender e vai achar você petulante e, sabe, não tem sentido. Então, usa, coloca, recria, como é uma lembrança tua, faz o que bem entender com ela, sim? E coloca lá. Esta é a ferramenta. Porque você corre o risco, se você diz o que você está produzindo, e eu fiz isso muitas vezes, de besta, de querer mostrar serviço, aí você corre o risco de que o cara não entenda ou ache que está faltando para ser aquilo. E fudeu, porque aí você tem que dizer, tudo bem, mas não era, porque... Você entendeu? Então aí é complicado. Aí é complicado. Diego, Então, usa. Por exemplo, eu vou mostrar uma coisa aqui. Então, vocês estão vendo uma foto aqui de uma modelo? Sim, estamos. Muito bem. Isso aqui era para uma revista que faz modelos de roupa, para aprender a costurar. Tá? Molde e companhia, queria, não tinha um tostão para sair, para ir para lado nenhum,
que queriam fazer uma foto de praia dentro de um estúdio. Bom, mano, não tem como. Então, o que eu fiz? Eu fiz isso que vocês veem no chão é papel celofane amassado, que isso é espuma do mar, ok? Aquilo que está lá é um sol laranja e o céu, que era um fundo branco. Eu meti uma gelatina azul, pintei o fundo branco do estúdio com a gelatina com a luz azul, e essa bola é um snoot com uma gelatina laranja, e eu fiz o sol e meti um contraluz para desenhar, tá vendo, na perna e no braço esse sol, essa luz solar que vem de lá. Deu para entender? Alô? Deu sim, eu estava falando com você, mas meu mic estava desligado, deu para entender. Ok. Muito bem. Que é isso? Isso é La Nave Va. É um filme de Fellini, que é uma história de uma cantora de ópera que morreu, que estão levando ela para jogar as cinzas no mar, uma série de coisas. E é um filme absolutamente teatral, porque é uma estrela de teatro. Então, o filme inteiro é teatral. Tem uma banda tocando violinos no barco, totalmente fora de sincro. Quer dizer, os caras estão fazendo assim e a música toca outra coisa, porque não interessa. E no final do filme, a câmera começa a abrir, e você vê que o barco é um pedaço de coisa metido dentro do estúdio, que eu gosto de contar que é o estúdio 5 de Cinecittà, que eu estive ano passado. E aí abre a câmera e você vê que o mar é um pedaço de nylon, de agropol, daquele plástico preto gigantesco, molhado, e tem uns 10 assistentes chacoalhando para fazer as ondas. Bom, o que tem a ver isso com a foto que eu mostrei para vocês? Tudo. Por quê? Porque é o seguinte, o Fellini falou assim, vamos fazer Titanic, que não existia, mas na cabeça dele, que é blue screen, barco gigantesco, luz de 14 balloon lights iluminando tudo isto, 400 milhões de dólares. Não. Vamos fazer um teatro da história. Então eu fiz um teatro da praia. Se eu tivesse colocado areia e fazer um blue screen, querer meter atrás o mar, teria dado uma bosta, porque não tinha dinheiro para fazer nada disso bem feito. Então eu decidi, vamos fazer tudo de mentira. Então o sol, claramente de mentira, a água, a espuma é claramente de mentira, é papel amassado. Então eu fiz uma interpretação, a menina, como tanto fazia para ela, falou, ficou legal, vai isso mesmo, não tem tu, vai tu mesmo. Mas para mim fez um sentido, foi uma coisa teatral. Então na minha cabeça fez um sentido aquilo. Porque era uma referência. Eu falei, vamos fazer isto felinescamente. Né? Então, assim, o estilo, a gente constrói um estilo a partir destas pequenas coisas, dessas interpretações e dessa capacidade de encaixar essas ideias em projetos novos, digamos assim. Essa seria um pouco a coisa. Como a gente encaixa isso? Analisando qual é a coisa, pensando, digamos assim, a capacidade que temos para reproduzir aquilo da melhor maneira possível. Ok, não temos, o que a gente faz? Né? Então, isso que vai te construindo. E depois eu tenho uma coisa que eu sempre digo, eu sou um fanático de Star Trek, então, no Star Trek tem uma coisa que chama holodeck, não sei quem acompanha o seriado. O holodeck é um deck, uma sala gigantesca com projetores holográficos que criam holografias sólidas. Então o cara bota no computador, barzinho Vila Madalena, anos 80. Entra na sala e é um bar de Vila Madalena nos anos 80, ok? Pronto. Bom, isso é um estúdio fotográfico. Então eu entro no meu estúdio e penso, o que é isto? Onde está isto? Então eu tenho uma foto que vocês provavelmente conhecem, que eu fiz alguns anos atrás, vou mostrar para vocês. Cadê você? Cadê você? Cadê? Aqui.
Essa foto, vocês estão vendo? Uhum. Muito bem. Essa foto é feita aqui no estúdio, tá? Então, assim, é uma foto de ingredientes para fazer uma torta. E ela está feita como se fosse uma mesa ao ar livre embaixo de uma árvore. Isso que eu queria. E vou ser sincero para vocês, essa não é a foto que foi publicada no livro, para o qual eu fiz essa foto originalmente. Eu refiz essa foto porque a do livro não ficou do jeito que eu queria. E depois eu fiz essa foto para mim. Tá? Então, o livro tem uma foto que não é tão legal. Agora, isso aqui está iluminado com um projetor de slides, porque tem essa luz dura que faz aqui embaixo, tá vendo? Essa sombra marcada, dá para ver? Sim. Essa sombrinha marcada, bem solar. Bom, Uhum. é um projetor de slides, que ele me dá a luz que eu queria. Então, a minha pergunta sempre é, o que eu estou procurando? Tá, eu estou buscando. E é muito louco, porque quando um amigo meu viu essa foto, falou assim: ah, é a mesma luz que tinha no restaurante que a gente foi lá na periferia de Buenos Aires. Ele me mandou a foto que nós tínhamos tirado lá e era essa luz. Eu nem lembrava. Não lembrava. Mas Conscientemente em não, algum né? lugar estava. Eu sempre digo uma coisa que é o seguinte: se a gente junta agora todo mundo, dizemos assim, vamos para Guarujá, no Hotel Jequitimar, uma janela, um quarto que dá para o mar. Botamos uma modelo na cama, sim, Uhum. de sutiã e calcinha, tá? Um linho branco, 300 fios, não sei o quê, um travesseiro gigante, ela segurando o travesseiro e todos olhamos, certo? Ok, Todos parou, olhamos. ninguém faz nada. Subimos todos de novo para São Paulo, vamos ao estúdio e temos todos os equipamentos fotográficos havidos e por haver que vocês possam imaginar. E eu falo para vocês, temos a mesma modelo, subimos com a mesma cama, a mesma coisa, e digo assim, muito bem, façam as fotos. Vai ter, não sei, 50 fotos diferentes. Porque cada um teve uma impronta, uma chegada diferente. As mulheres vão ver uma coisa, os homens vão ver outra. A forma de ver de um é diferente da forma de ver o outro. Os interesses, os fetiches. Mano, está muito ligado ao visual isto, tá? Ao fetiche. Não quero entrar em temas mais complexos, mas vocês sabem, vocês imaginam do que eu quero dizer. Então, assim, Sim, claro. existem coisas que nos levam a desejos diferentes, coisas que nos atrapam mais e coisas que nos atrapam menos, coisas que tem gente que piram com isso e tem gente que tem rejeições sobre determinadas coisas. Digo, então, cada um vai ter uma leitura que é o nosso processo, é o nosso histórico. Eu tenho uma formação, eu não posso evitar, eu nasci na Argentina, eu nasci em Buenos Aires, por exemplo, eu fui para a Europa e o ano passado, cara, eu não senti estranheza. Eu estava caminhando em Barcelona, desculpem, e eu não tive a menor sensação de estrangeiro. Não sei se vocês conseguem. Eu não senti que era um lugar diferente de algum lugar absolutamente conhecido. Agora, eu vou em alguns lugares no Brasil da periferia que eu sinto que é outro planeta, é outra frequência, é outra coisa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, existem Totalmente. coisas que estão ligadas a coisas muito profundas, que você se sente familiar com isso e que te aproximam a determinadas coisas e que tem que ver. São pequenas ferramentas que te reconhecem. Eu vou dizer uma coisa. Quando você tem uma experiência qualquer uma na vida, eu fiz isso uma vez com um paralelo com uma questão através do coração. Você olha muitas coisas através do teu coração, certo? E Total. o coração, para mim, Você não só é. enxerga com o coração para mim. Muito bem, por isso. Então, o coração não é um músculo, o coração é um cristal. Ok? Tomem essa Uhum. ideia.
Coração é uma peça de cristal. Quando você faz alguma coisa na sua vida, ou alguma coisa acontece na sua vida, o seu coração é lapidado por essa situação. O que seja, passou por um acidente, nasceu um filho, conheceu alguma coisa, não sei, viajou, alguma coisa. Cada uma dessas experiências que são marcantes, né? A gente utiliza essa expressão. Isso foi um fato marcante na minha vida. O que ele, na minha visão, ele lapida, ou seja, faz uma lapidação nesse coração, nesse cristal. Muito bem. Se você faz passar uma luz ou você observa o mundo através desse coração, cada lapidação vai criando novas visões, novos arco-íris, novos vazamentos de luz, novas imagens tridimensionais. Você entende isso quando você mira através de um vidro lapidado, de um cristal lapidado? Dá para entender essa figura? Dá para entender. Então, tudo o que vocês fizerem, se vocês conseguem enxergar através desse coração de cristal e começar a perceber como cada uma desses cortes atuam na imagem que você consegue enxergar para onde você aponta. Então, todos nós temos vivências diferentes. Então, todos nós temos formas diferentes, mesmo que olhemos a mesma fonte de luz, a mesma cena, vamos ter visões diferentes, porque essas visões são atrapalhadas, intensificadas, modificadas, enriquecidas por essas lapidações. Dá para entender o que eu quero dizer? Total. Será que em algum momento você, que nem essa imagem que você refez por um apreço, um gosto pessoal, essa que você acabou de mostrar aí, que foi Sim. feita dentro do estúdio, mas que ela te remete um fator emocional, será que em algum momento, não sei se hoje seria possível, mas de repente assim, você fazer tipo uma decupação, de mostrar um pouquinho do processo e como você vê essa imagem para você pessoal? Porque é tipo, é meio que um trabalho autoral, né? Sim, Você sim. demandou um cliente, e isso acho que Não. tem um peso grande na hora de construção da Ah, imagem, né? mas vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu acho ela. Você está vendo essa foto? Essa foto é a foto que eu fiz, que era a primeira ideia. Eu fiz essa foto, que é a montagem, que é a ideia de uma mesa, mas a luz não funcionou do jeito que eu queria. O livro foi, o cliente gostou, tudo bem, mas não era a foto que eu queria. E eu montei de novo, e aí eu descobri uma ferramenta que podia dar a luz que eu queria, e aí eu encontrei a foto que eu queria. Então, assim, sempre esteve na cabeça uma ideia, e você produz alguma coisa, e eu sentia falta, sentia uma carência nessa imagem. A foto era correta, estava bem, cobria as necessidades, o cliente gostou, publicou, fim de papo. Eu não faço isso normalmente. Nessa foto eu fiz, e eu fiquei muito orgulhoso, porque eu fui atrás de algo mais que eu queria. E eu consegui aquilo que eu buscava inicialmente nessa imagem, e ela conseguiu aparecer. E para mim foi muito bom, porque eu consegui ir além, digamos, da foto do trabalho. Eu sou um fotógrafo de trabalho, tá? Eu não fotografo fora do trabalho. Eu não saio com câmera para a rua. Eu viajei para a Europa 36 dias e não levei câmera fotográfica. Se vocês olham no meu Instagram, as fotos de viagem, é tudo do celular. E é isso. Mas nessa foto, particularmente, uma foto que eu sou recorrente com essa foto, porque é uma foto que, para mim, é o exemplo da concretização do que estava na minha cabeça. E os dois estágios. Uma foto onde eu fiz uma foto que não era, que funcionou, mas não era, e a foto do que é o que era. E depois eu vou mostrar agora para vocês uma foto que achei, que é essa foto aqui.
Dá para ver? Essa foto eu fiz com 12 anos, com a Kodak Fiesta, desde a janela de um ônibus, atravessando uma ponte. Eu adoro essa foto. Acho que tem uma composição fantástica. Esse lugar não existe mais. E eu trabalhei muito tempo em terapia. Onde está esse fotógrafo? O cara que fez essa foto, cadê? Onde ele ficou? A questão é, onde está o cara que viu aquela foto? O que sobrou dele? Diego, só pensando nisso, assim, e vendo o que você estava falando já antes, tem uma coisa que é importante assim, para essa história da construção do estilo, que é um aspecto da construção da própria memória, do acervo de memória, né? E a gente precisa lembrar que a memória é também uma invenção, né? A minha lembrança das coisas não é a existência real das coisas, é a minha Não, interpretação delas, né? Não, concretamente, meu neto outro dia Concretamente. brigou com o pai dele, meu neto tem 6 anos, brigou com meu filho, porque ele jurava que meu filho tinha levado ele para a escola na cadeirinha da bicicleta. Nunca teve cadeirinha de bicicleta. E o Tom ficou puto, porque fala assim, por que você não acredita em mim? Era uma boa lembrança. Eu sou um bom menino, né? Era uma boa lembrança e você não acredita em mim? Falava para o pai. E os dois tentando convencer ele que isso nunca tinha acontecido. Que a gente tinha conversado sobre botar uma cadeirinha, mas ele aprendeu a andar de bicicleta antes e começou a ir à escola de bicicleta, que nunca tinha ido. Ele construiu uma lembrança. E essas lembranças que a gente constrói, elas são muito imagéticas, né? Sim. E elas são muito sensoriais também. Totalmente. Falando disso, eu tenho uma dessas experiências. Eu era pequenininho, tinha 4 anos, minha mãe me perdeu no meio de uma procissão dessas religiosas, assim, com 20 mil pessoas, e eu não lembro exatamente, logicamente, daquilo tudo, mas eu tenho uma imagem, e a imagem é de ver um monte de pessoas da cintura para baixo passando por mim o tempo inteiro. Claro. Eu não tenho nenhuma lembrança de rosto. Aquele era o meu ponto de vista e essa é a imagem que eu carrego. Sim. Toda vez que eu vou fotografar a multidão, para mim a ideia é essa. Eu fujo da imagem porque é traumática. Claro. E provavelmente, e talvez essa imagem nem seja uma imagem real. Talvez seja uma imagem construída, porque com 4 anos é difícil você realmente ter essa imagem na cabeça. Seja uma imagem construída posteriori sobre os relatos da tua mãe de que você se perdeu. E haja dito, e ele baixinho, perdido, só veria as pernas, e você construiu essa imagem. Minha filha tem 32 anos, outro dia jurava sobre uma questão, aproveitando com a pandemia, estávamos todos juntos conversando à noite, jogando baralho e coisas. Ela falava, não, mas eu estive... Ela não tinha nascido, ela tinha uma lembrança de uma situação na qual ela não tinha nascido. Ela tinha lembrança do relato. Então, essa memória, essa construção é a ferramenta que a gente usa. Tem gente que consegue utilizá-la para uma questão criativa, tem gente que utiliza isso para literatura, tem gente que, sei lá, entendeu? Tem gente que utiliza isso para o mal, né? Nosso presidente provavelmente tem lembranças maravilhosas da sua vida, ele consegue alinhar todas elas da pior maneira possível. Mas é um sociopata, é isso, né? O cara acorda pensando como fazer as coisas, né, sofríveis. Bom, é isso, é um processo. Não escapa, não escapa. Se entrar, digo, o processo é o mesmo. Se entrar na questão bem ou mal, preferências e demais, é isto. É isto. Então, assim, o processo, se vocês querem uma recomendação, eu diria, olhem para vocês. Olhem para vocês e tentem descobrir qual é seu processo. Como vocês lembram das coisas. E como vocês linkam o que vocês estão vendo, ou a proposta da construção, com aquilo que se referencia a vocês. Então, assim, é um grande olhar no espelho o tempo todo. Então, assim, eu vou fotografar X coisa. O que essa coisa tem que ver comigo?
onde essa coisa está ancorada em mim, por onde essa coisa passa, onde ela raspa na minha pele, onde ela se encaixa nos meus fios, qual é a tomada que eu encaixa em mim isto? Cadê o plug? Que tamanho é esse plug? Como eu me conecto com isto? E a partir disto, dessa busca de pontos de conexão, é que vocês vão começar a fluir e deixar fluir pequenas coisas. Você entendeu? Por exemplo, vamos lá. Você tem um trauma com pernas e não sei o quê. É uma campanha de calças, cara. Se eu tivesse que fazer agora uma campanha de calça jeans, eu encho uma sala e meto uma 20 milímetros, baixa a altura do joelho, e essa é a foto. Perfeito, Diego, perfeito. Maravilha essa imagem. Tô com ela aqui há mais ou menos uns 5 anos. Deixa ela sair, faz alguma coisa. Você entendeu? Eu acabei de usar uma coisa tua para mim agora. Então, assim, também não é necessário que tudo seja nosso, entendeu? A gente não precisa botar o dedo na tomada para sentir um choque. Tá? A gente pode escutar o relato de alguém que levou um choque, reinterpretá-lo e plasmá-lo na nossa interpretação do relato. É isso que a gente faz com a memória, por exemplo, do cinema, dos fotógrafos que a gente gosta, é isso, né? A gente toma como nosso, e é muito curioso, assim, eu digo muito isso com coisas da literatura, que é um universo também que eu gosto muito, que muitas vezes eu me identifico muito mais com o livro dos outros do que com o meu. Né? Eu leio, por exemplo, tem coisas lá no Borges que eu leio e digo, puxa vida, eu queria ter escrito isso, porque se parece muito mais comigo do que o que eu escrevo, né? Então tem isso. Borges é difícil, cara, desculpa, mas Borges é impossível, né? Eu não consigo ler Borges. Não, olhar para o minhas Borges e paixões. achar que a gente Você podia sabe, ter escrito você aquilo sabe que é você sabe que a grande sacada de Borges, e uma das coisas incríveis, você viu que ele referencia o tempo todo, né? Sim. Borges escreve referenciando. Dizem que a metade das referências são inventadas por ele. Exatamente. a referência da cabeça dele, né? Totalmente. E chega um ponto que já ninguém sabe. Ele falou de um escritor inglês famoso, e Bioy Casares, que era outro contemporâneo dele, né, pediu para alguém trazer o livro do cara. Mas até o Bioy Não Casares, existia nem o cara. durante muito tempo se duvidava da existência, de fato, do Bioy Casares. Né? Muitas pessoas achavam que era um outro do Borges, era uma ficção. E aqui no Brasil, Manuel de Barros, que era um poeta brilhante do Mato Grosso, tem uma frase fantástica, que inclusive tem um documentário que o título é essa frase, ele diz: só 10% é mentira, o resto é invenção. O resto é invenção. Mas fantástico. Tem um escritor que você pode gostar, chama Horácio Quiroga. Conhece? Conheço sim. Ele tem 2 livros, um de contos infantis, que chama Contos da Selva, e outro que chama Contos de Amor, de Loucura e de Morte. Conhece? Eu conheço alguns dos contos do Loucura e de Morte. É impressionante. Mas assim, é uma somatória de coisas. Por exemplo, eu fiquei muito puto, porque eu trabalhei em 12 longa-metragem como fotógrafo de cena. E eu não prestei a atenção necessária. É uma coisa que me deixou muito magoado com o tempo. Eu estava trabalhando e não prestei a atenção necessária. É um absurdo. Mas eu estive com Storaro, cara, por exemplo. Como que você não prestou atenção no Storaro, Diego? Pois Como é. não, Diego? Eu estava gravando, estava filmando do lado. Ele estava no set aqui, a gente estava na sala, no estúdio do lado. E eu fui falar com a menina que fazia foto fixa igual que eu. E o Storaro estava lá fazendo uns desenhinhos num caderno. Nada, eu trabalhei com um cara que chama Félix Monti, que é o que fez a luz do O Segredo dos Teus Olhos. E o cara é fabuloso. E o mais impressionante dele é a humildade desse cara. É chocante. É chocante. E ele fala com você e te diz assim: não, como você deve saber,
ele presume que você sabe do que ele está falando. Eu estou na zona 2 porque o laboratório está revelando, temos um problema de temperatura, eles elevaram, e a zona 1 ficou com um véu. Então eu tive que puxar tudo para a zona 2. E você fala assim, do que esse homem... Você vai descobrir do que ele estava falando e, claro, o cara ilumina uma cena utilizando o sistema de Zoner. Ele pega a latitude do filme e divide em 10. Do preto ao branco, ele divide isso em 10. Cada um é um stop, certo? Então ele decide o que é preto total está na zona 1 e o que é branco total está na zona 10. A pele caucasiana normalmente está na zona 5. Então ele distribui a luz de uma sala, sala de jantar, em cada lugar. Então tem um abajur que está em zona 8. Ele não é branco puro, é um detalhe. Está em zona 8. A sombra lá no fundo da porta aberta está na zona 1. Você entendeu? Ele vai distribuindo com um fotômetro spot, vai medindo tudo isso. Só que quando ele mandou para revelar o filme, o laboratório, na zona 0, transformou a zona 0 na zona 1. Então, o seu preto tinha detalhe. O preto que não era para ter detalhe tinha. Tinha. Então, ele, sabendo disso, falou assim, ok, continuem desse jeito. E ele puxou todo a sua iluminação. Então, o 0 dele estava no 1. Então, no detalhe não tinha mais detalhe, porque não tinha mais luz. Então, o véu que dava o revelado morreu, não apareceu mais. Agora, para fazer isso, você tem que saber tanto. Porque imagina o cara fazendo isso numa cena de um jantar de 5 pessoas, sim? Então tem câmera pegando para cá, depois volta para cá, depois vai para lá, depois vai aqui. E você filma, depois desmonta, vai no outro, e o cara ajusta tudo para tudo ficar igual depois. Você entendeu? Então, eu estive nesses lugares. Então, é muito difícil tudo. Mas, por outro lado, para mim, isso cuidado, o que eu vou dizer agora é para vocês prestarem muita atenção e tomar cuidado. Para mim, foi um grande limitador também isso. Porque você tem um patamar tão alto que o teu processo de evolução é profundamente frustrante. Total. Te entendo. É terrivelmente frustrante. Então, assim, hoje, depois de 40 anos de profissão, eu me sinto um pouco mais à vontade, mais cômodo de que as coisas saem mais ou menos como eu quero. Mas é assim, mas há personalidades, digamos. Eu sou uma personalidade que eu desmonto um carro e desmonto. Agora, tem outras coisas que eu tenho profundas limitações. Por exemplo, ler, para mim, é uma coisa que me cansa muito. Eu não tenho constância para ler e demais. Eu tenho outras formas de aprendizado. Eu sou muito mais físico. Eu desmonto coisas e entendo funcionamentos lógicos das coisas. É uma facilidade. Tem gente que me diz, mas como você sabe que isso... Um parafuso desmonta para cá, outro para cá, a mola segura aqui. Eu vejo a lógica se me expressa, digamos assim. Então, eu tenho um pensamento lógico em alguns aspectos. E uma coisa que eu tenho feito, que agora estava olhando uma foto de um amigo que faleceu ano passado, e a gente tinha um programa de rádio junto. O meu primeiro programa de rádio, eu praticamente não falava. Era, sim, claro, bom. Eu era extremamente tímido. E eu usei o programa de rádio para... Esse processo, para mim, foi... Meu amigo era psicanalista, digamos, eu usei ele, digamos, nesse sentido, e a gente tinha um programa de rádio. E que a gente era não queria dizer nada. Um programa de rádio que chamava Entre o Sono e a Dor. Entre o sonho, porque sonho, em espanhol, tem as duas acepções. Sonho de dormir e de sonhar. Então, e às quintas-feiras, às 11 da noite, que é o momento entre o sono e a dor mesmo. E era um programa de interesse pessoal. A gente fazia para nós mesmos. E a gente tomava um tema, por exemplo, o terror. Né? E a gente falava sobre cinema, então falávamos sobre Drácula, aí dávamos uma receita de uma sopa de alho, e a musicalização era Vampiro, cantado por Caetano, e música de Mautner.
Esse era o programa. Imagina o programa. Aí outro dia Mas era é sobre legal o que amor. fica bem criativo, né? Você É, desperta muito da criatividade e outros processos nesse entorno também. exatamente. Já uma linha, a gente trabalha. E aí você, se agora tenho que pensar sobre isso, eu digo, tinha a mesma lógica que tem uma construção de uma foto. Tinha uma lógica, uma construção, entendeu? Coisas que se encadeavam uma nas outras e que faziam sentido. Então, sei lá, sobre a paixão. E a gente tem um cantor argentino que se chama Sandro, que é o cara do qual se copiou o Cinema Gal. O Cinema Gal canta músicas desse Sandro argentino, que é um cara que já morreu e tal. Mas é totalmente passional. O cara, a primeira vez que apareceu em TV, levaram ele embora preso porque o cara se jogava no chão. Era um delírio total, fantástico. E a gente passava a música dele, e não lembro o filme agora, mas tudo tinha que estar tudo engrenado, entendeu? Tinha que ter uma lógica. E eu acho que em fotos também tudo tem que ter uma lógica, para mim. É uma lógica própria, tem que fazer sentido. Essa luz tem que fazer sentido com esses produtos e com alguma coisa tem que fazer sentido para mim. Há uma busca de que as coisas façam sentido. Assim, só para arredondear, eu acho que basicamente a questão é: olhem para vocês mesmos, procurem as suas próprias referências, as coisas que vocês das quais vocês se conectam e tratem de identificar elas. Quando vocês entrem um pouco em pânico, procurem um mentor, alguém um nutricionista para alinhar um pouco isso. E você chegar e dizer assim, eu quis fazer... Calibrar, né, o seu para critério, calibrar. acho que foi Olha, a palavra que você usou. eu quis fazer isto, isso está aí? Porque pode ser que você veja, mas não ultrapasse. Digamos assim, e sempre saber que a resposta, qualquer resposta que você receba de qualquer pessoa, seja ele seu mentor, seja a pessoa que você admira, é um ponto de vista, é uma referência. Então, você diz, desde esse lugar, dessa pessoa que trabalha dessa forma e tem uma visão nesse sentido, ele vê minha imagem dessa forma. Outro vai ver de outra. Né? E saber avaliar isso. Você não pode correr o risco de mostrar a tua imagem a alguém que seja invejoso, por exemplo, que te dê uma resposta desde a inveja. Fudeu. Então, eu acho que essa seria um dos caminhos para encontrar alguma coisa. E depois vai pulando para outros, né? E buscar esse tipo de coisa. Eu acho que é por aí. Eu vou te dar uma coisa que eu falava para os alunos quando eu dava aula na faculdade. Eu falava a definição de criatividade, que de alguma forma seria isso. A criatividade, no meu entender, é a recombinação de elementos pré-existentes de uma forma nova. Tá. Sim? Sim, E o perfeito. exemplo que eu dava é o seguinte: aparentemente na África, em um período X, tinha um problema e não tinha pilha, não tinha baterias. E um cara inventou um rádio a corda. Então você dava corda, a corda girava, tinha um pequeno dínamo que produzia eletricidade, tinha um capacitor que se carregava e o rádio funcionava meia hora por cada vez que você dava corda. O cara não inventou rádio, o cara não inventou a corda, não inventou o dínamo, não inventou o capacitor, o cara inventou o rádio a corda. Tudo estava inventado, menos o rádio a corda. Ok? Ok. Esta é. Genial. Então, isto é a criatividade. A criatividade, no meu entender, é a recombinação de uma forma novedosa de elementos pré-existentes. É quase impossível você criar algo novedoso a partir de algo novedoso, que é, por sua vez, uma recombinação de elementos novedosos. É quase impossível. Não há lógica nisso. Não há basamento. Você entende isso? A impossibilidade de algo que não existe recombinado para criar outra coisa que não existe. É impossível. Eu acho que entender isto ajuda a dizer assim, eu preciso de elementos já existentes, de alguma forma,
físicos ou imaginários, ou da narrativa, ou da imagem, né? Uhum. Construída a partir de um relato. Estou olhando para o Theo, que ele escreve e lê mais, deve ter um monte de imagens. Leo Cortázar deve ter imagens, milhões de imagens de Cortázar, de Calvino, de todo de mundo, né? coisas na cabeça, porque o Cortázar é extremamente descritivo, né? Então, Uhum. você visualiza cenas. Borges também, né? Borges também, sei lá, o tradutor de Averroes, você imagina o quarto onde o cara está escrevendo. Machado de Assis, se a gente quiser falar de um brasileiro. Eu não li nada, mas estou só fazendo referência do que eu tenho, por exemplo, concretamente, entendeu? Então, assim, o que eu tenho de ferramenta é isso. Então, eu penso naquilo, imagino. O cara está, né? Então, a janela, eu imagino a janela árabe, então, com aquelas treliças de madeira com círculo. Xarabi chama isso aí. Você entendeu? Aí vai uma construção em cima disso. O cara sentado escrevendo. Eu nunca vi. Tem um conto de Cortázar que é um cara que se namora de uma mulher por carta e aí depois se encontram e ela não é o que ele imagina e ele também não, só que ele vai modificando ela até se transformar no que ele quer. Ele visualizou ela de um jeito, escrevendo numa cadeira de vime, numa mesa, nananana, com o cabelo X, loiro, né? E aos tempos foi transformando lá. E ela imaginava ele mais alto, de cabelo enrolado, de tez não sei o quê, tarará. E aí um dia ele sai para caminhar sozinho e vê ela saindo do cinema do braço de um cara mais alto, de cabelo enrolado. Quer dizer, ele reconstruiu ela e ela buscou outro. É isso. É genial, mas eu vejo, eu juro que eu vejo a sala onde ela está sentada escrevendo. Eu poderia dizer que eu vi essa sala. O que eu não sei. Total. Entendeu? Um outro escritor que contribui muito para essa coisa da imagem, embora muitas vezes claustrofóbica, assim, é o Kafka, né? A obra do Kafka é muito que se constrói em cima de uma tensão, e os ambientes que o Kafka vai criando, eles são muito aparentes assim, para a gente. E é curioso porque eles têm uma estética. Assim, se você pega todos os livros do Kafka, é como se todas as cenas se passassem mais ou menos com o mesmo diretor de fotografia escolhendo a mesma paleta. No mesmo cenário. Não, e né, se a gente for falar se a gente for embarcar nisso aí, a minha contribuição é o Merleau-Ponty, né? O Maurice Merleau-Ponty, que tem a poética do espaço, que ele vai dizer como é que a gente sente um espaço construído, né? Ele vai pensar na porta como poética. A porta é um espaço que tanto fecha e te protege no interior, que abre e te leva para o mundo, né? Ele vai observar essas contradições espaciais e trabalhar essa imagem. O prefácio desse livro, quando ele define o que é uma imagem poética, cara, Você falou da porta? Você me fez lembrar de uma coisa, uma porta. Eu tive um aluno que contratou uma aula minha na Educan, numa época, e o cara veio do norte e tal. O cara trabalhava pra caralho, tinha foto todo dia, fotografava todo mundo da cidade, um cara muito... E o cara já tinha feito fotos, feito curso com Danilo Russo, com não sei quem, um monte de gente. Eu falei, o que eu vou ensinar para esse cara? Falava eu. Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Eu digo, como você trabalha e como você faz? Aí ele disse, não, eu tenho um assistente que é muito ruim, mas eu quero que seja ruim para que não me copie e que abra uma loja do lado. Eu falei, bom, ok, bom. Vamos. Aí então ele me conta, digo, mas as pessoas chegam, chegam e já tinham montado a luz. A gente diz, sabe qual é o seu problema? Falei para ele. É que você não tem a menor ideia do que você faz. Como assim? Como que? Sim, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. E aí tive que dar uma manizada porque eu senti que ia apanhar, te juro. Falei assim, vamos ver. Por que você fez essa luz? Por que você iluminou essa pessoa desse jeito?
E aí o melhor estilo, como chama? Robert De Niro. Você é bom, hein? Você é bom. Na Máfia no Divã. Acho que eu estou entendendo do que você está falando. Falei assim, vamos lá. Então aí baixou o cara, já tinha quebrado. Eu quebrei o cara. Essa foi a primeira. Quebrei o cara. Eu falei assim, vamos lá. Você tem me conta uma história. Aí ele disse, não, teve uma modelo, uma senhora que eu fiz umas fotos, ela tinha acabado de se separar, tá? Eu fiz umas fotos e ela realmente não gostou. E eu reconheço que as fotos não ficaram boas. Disse, tá, que luz você fez? Não, eu fiz uma luz normal, de lado, tá, não sei o quê, raízes aqui de contra. Tá. A mulher já com idade. E eu, bom, você iluminou com a luz lateral? Uma mulher já de idade, mano, você matou ela. Todas as grietas do rosto dela estão todas aí. Todas as rugas, né? Todas as rugas, tudo, está tudo. Aí, Digo, então, vamos pensar. Vamos pensar o que você deveria ter feito. Aí eu digo para ele, muito bem, vamos pensar. A mulher acabou de se divorciar, certo? E está fazendo o quê? Está indo para a vida novamente. Está saindo para a vida. Digo, você sai por onde? Aí, bom, o Tico e o Teco matando-se. Dava para ouvir os milhares de neurônios se suicidando na cabeça do cidadão. Digo, você sai pela porta, meu querido. Abre uma porta e você sai. E quando você abre uma porta, que entra? O aire, vento. Tá, mas estamos numa aula de fotografia, sua besta, seu abestado. Entra luz, ok? Entra luz, de frente. Então, a mulher saindo, você bota a luz de frente nela. Ele está indo. Você criou mais do que isso, você criou um contexto para ele que ajudou ele a entender como é que ele cria essa iluminação, né? Claro. E aí ela está indo, você bota a luz de frente. É aquela coisa do coração, do sentimento. Exatamente. E qual é a vantagem dessa luz? Que a luz entra em todas as rugas, deixa ela lisita, lisinha, maravilhosa. A mulher está esplêndida porque está com a luz de frente, porque ela está encarando uma nova vida. Você entendeu? O cara olhou para mim e falou assim, cara, a gente tem mais 4 horas de aula, mas para mim acabou. Tá isso. É isso que eu tinha que ouvir. E eu vou te agregar mais uma. Como esse análise é teu, você pode contratar um assistente bom agora. Porque teu assistente não sabe qual é a luz que vai nessa pessoa. Né? O penso está em você. Porque só você sabe qual é a luz que vai para essa pessoa. E acho que isso é o que realmente vai produzir, ou vai permitir produzir resultados próprios. Porque, total, digamos assim, a tua linha de raciocínio, vamos pensar literariamente, eu tenho o teu aqui na frente que está me levando para... Está te inspirando. Está inspirando, mas num roteiro de uma novela ou de um conto, há um desenvolvimento, os personagens, muitos escritores dizem assim, os personagens me levam para isso, né? Tem aquele filme do cara do relógio, que vira um personagem e escuta a escritora, né? Com Bill Murray. Se assistiram esse filme. Que ele é literalmente um personagem do conto da mulher. E ele tem uma vida. E ele escuta a mulher relatando a sua vida. Ele é um personagem mesmo. Então, assim, os personagens tomam vida própria, às vezes. Então, esse personagem na literatura que vai tomando vida própria, ele tem uma coerência nos seus procederes e suas formas, porque é ele que é desse jeito. Stephen King tem um conto, aliás, A Metade Sinistra, acho que é o irmão do escritor que tem um alter ego, que ele escreve pelo alter ego, descobrem que ele não quer, enterra o alter ego e depois o alter ego sai do túmulo e acaba fazendo uns estragos, né? Porque esse personagem tem vida própria. Então, eu acho que na medida que a gente permite que os nossos pensamentos e as nossas linhas tenham vida própria, eles se alinham de alguma forma. E eles mesmos encontram essas lógicas. Então, eu vou fazer uma foto de um alimento, como esse
como esse ambiente, quais são os personagens desse ambiente, quem estão lá e que esses personagens fariam nesse lugar e quem escolheria. Eu sempre brincava o seguinte, eu digo que esse isqueiro, tá vendo? Quem usa esse isqueiro usa uma Mont Blanc e tem um Apple de computador, ok? Que é um Zippo. Quem usa o Ronson, aquele famoso isqueiro Ronson de gás, que foi um dos primeiros de gás, tem uma caneta Schaefer e tem um IBM de computador. Eu falei uma vez isso para um cara, e o cara falou, você tá louco. Aí eu peguei o diretor de arte do filme e fiz a pergunta, um cara que tem esse isqueiro, que caneta tem? E o cara falou, é uma Mont Blanc. E que computador? É um Macintosh. Eu falei, é isso. E o cara que por qual eu tinha falado falou assim, mas como ele sabe? Porque é uma lógica. O personagem faz escolhas. Então, se você consegue construir o personagem que estaria comendo aquele hambúrguer, de alguma forma, ele deixa o ketchup de uma determinada forma. Você entendeu? É engraçado isso, assim, porque muitas vezes não cabe ao escritor o domínio total disso, né? Porque tem coisas que você quer que o seu personagem faça, mas ele é incapaz de fazer porque aquilo não cabe. Na imagem, como que é o que o personagem não faria? São os elementos que estão nessa imagem que não encaixam. Uhum. Então você teria uma cena onde tem um elemento que não funciona. Vamos fazê-lo bem grotesco. Você tem um corte de carne X com uma madeira super não sei o quê, e com pimenta e um pimenteiro de madeira, e uma puta faca de inox. Da onde saiu essa porra de faca, mano? Mas é isso. Aí, talvez uma das formas seria isso, criar alter egos que são os que vão definindo quais são os elementos que eles estão afim nesse momento. Talvez seja alguma forma essa Caminho, também. né? É. Muito bem, pessoal. Bom, galera, Olha, puta, foi mal caraca. 11 horas da noite. Queria agradecer bastante o Diego por estar aqui disponibilizando esse tempo e com Adoro. essa Desculpem que eu falo pra caralho, generosidade mas... desse tamanho. Por princípio, não existe ninguém que saiba tudo. Isso é um fato. Em nada. Ninguém sabe tudo. Então, dizer, olha, não sei, deixa ver, deixa pensar junto, vamos descobrir, deixa pesquisar, vamos tentar por aqui. É fundamental. Digo, é parte do porquê o ensino é para aprender, basicamente. E é isso, sabe? Eu não vejo, eu não sinto que seja não saber que tenha a ver com Que é um a fraqueza. demérito, né? Não, nem um pouco. Eu sei de algumas coisas. E outras não sei. Bom, é isso. Esse Muito sou bem. eu.